Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. Nós vamos falar de correções. E nós vamos ver o que Jesus acha, como que ele faz com correções. Aí você vai falar assim, nossa, mas discipulado é isso? Não, discipulado, ao todo, dessa quantidade de matérias que nós estamos falando, dentre as 30 e poucas matérias, uma matéria. Eu vou gastar uma tardezinha, uma parte da tarde para falar disso. Então não pensa assim, nossa, o discipulado vai acontecer isso comigo? Não sei se vai acontecer com você, mas você precisa estar ciente, estar preparado. E então eu quero falar de correções. Primeira pergunta que eu preciso expor para vocês é o seguinte: na ideia de vocês, você gostaria que falasse, você cometeu um determinado erro, aí você gostaria que falasse uma vez e ponto, se daqui 2, 3 dias acontecesse com você de novo, você acha que é certo ficar repetindo a mesma coisa? Ou você acha que o certo é falar uma vez e dar um tempo e deixar a pessoa se tratar e a pessoa se policiar? Vou te dar um exemplo. Fulano chega atrasado no culto, beleza, ele é líder. Aí você vai lá e você chama a atenção do fulano: fulano, você chegou atrasado. Aí passa 2 cultos, chega atrasado de novo. Aí vai, fala de novo. Na tua concepção, fala uma vez e dá um tempo para a pessoa assimilar, tratar, ou fala 2, se caso for fala 3, fica falando na cabeça? O que vocês acham que é legal? Gente, vocês têm que falar. Fala uma vez e dá um tempo, ou fica falando. Depende. Lembrando que tudo que vocês falarem será usado contra vocês no futuro, né? Depende. É por isso que vocês estão meio assim, né? Porque vai que eu falo, depois o negócio se volta contra mim. Mas é bom falar, gente, vamos falar. O que você acha? Tipo assim, ó, você já falou, não vai ficar falando na minha orelha direto, não. Fala uma vez, dá um tempo para mim mudar. Ou você acha que tem que ficar falando dele? O que é? Vai. Eu repito. Você repete? Se fizer com você, dá normal. Tá bom. Mais uma ligação, gostaria de ouvir mais um participante agora. Sabe o que é esse programa? Vamos, gente, ligue para cá. A palavra que está aparecendo na sua tela. Qual que é a palavra? E aí, o que vocês acham, pessoal de cá? Dá um tempo. Aí ele já falou, ele foi bem inteiro, dá um tempo, vai lá. O que vocês acham aí? O que vocês acham, gente? Você acha que tem que falar e dar um tempinho, isso aí? Acho que o meio termo entre os dois. Meio termo entre os dois. Falando? E se você estiver fazendo discipulado, a discipuladora também vê um, ela pode falar 3 vezes. Não, ela vai ter que falar. Pode. Tem gente que você tem que falar mais, tem gente que você tem que falar menos. A dela é Tem a personalidade de cada um. Depende de personalidade. Você vai ter que tratar. Vai. Na verdade, a pancada vai sendo mais forte até aprender. Quem mais é dessa turma aqui? A discipulado já tem poucos salários, né? Falou aí no fundo? Você, dessa vez, tenta, agora vai. Sem ficar vermelho. Repete, vou dar um tempo. Certo. E com você, você acha que assim também teria que fazer com você, seu filho? Você, o que é? Dava um tempo. Pastor, os filhos não são iguais. Cada um é de um jeito e a gente tem que discernir o filho. E aí tem o filho que você tem que dar mais palmada, tem o filho que você tem que alisar um pouco mais, tem o filho que você tem que
Você fala uma vez já resolve. É. Então, se você... tá falando. Mas se tiver que aprender na 10ª, eu falo uma vez, espero que tempo, ou vou repetir 10 vezes. Depende de cada pessoa. Ela está falando. Põe o microfone. Põe o microfone. Continua. Sua participação foi muito importante no nosso. E Jesus? Como será que ele age com relação à correção? Você acha que Jesus falava e dava tempo ou ele repetia? Você acha que ele repetia? Repetia? E se ele repetia, pensa o seguinte: um pastor te chama a atenção, você vai embora até desnorteado. Jesus chamando a minha atenção 3 vezes, 2 vezes, sei lá eu. O que eu faço? O que você faria, irmãos? Você vai falar, não tem acordo, já falou um. Nem ele falando. O que eu quero analisar é como Jesus fazia. Agora, se o teu líder vai fazer assim, não sou eu que eu vou dizer. Por que eu tenho que trazer esse entendimento? Fala para quem está do seu lado assim, ó, para tirar todo o espírito de mimimi. Num discipulado maduro, onde eu tenho um relacionamento maduro com o meu discípulo, a correção faz parte, não faz? Se eu faço parte de um discipulado, eu entendo que eu sou maduro, meu líder é maduro, a correção faz parte. Só que aí, como vocês falaram, eu também tinha minha opinião, né? Mudei minha opinião. Eu também tinha minha opinião, porque ao ver os discípulos de Jesus com Jesus, eu mudei alguns conceitos. E não significa que o meu líder faz isso. Mas se um dia ele fizer, eu não vou poder falar muita coisa. Hoje em dia, essa questão de correção, se a gente for falar os padrões humanos, alguém vai dizer assim, pastor, dá processo, viu? Se der processo, claro que dá. Mas nós vamos ver Jesus de um ponto de vista interessante. Vamos ver se a repetição é uma ferramenta que trata pessoas. Mateus capítulo 6, versículo 30. Quiser jogar no telão. Ó, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, é porque é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena. Qual foi a palavra pesada aí nesse texto? Homens de pequena fé. Ele falou isso no capítulo 6. Capítulo 8, versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? O que está escrito ali? Ele repetiu, sim ou não? Então Jesus dá um tempo para alguém respirar? O que vocês entenderam aí? Que não. Se na primeira ele falou o homem de pequena fé, na segunda ele falou de novo. Não é a mesma história. Vamos então para Mateus 14, 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena. Quer dizer, quantas vezes ele falou essa palavra, homem de pequena fé? 3. Você acha que quem ouviu deve ter se sentido como? Puxa, doeu, ele falou pequena fé. 3 vezes mesmo. 3 vezes. Mateus 16, 8. Vamos ver quantas vezes. Cada um é um contexto. Mateus 16, 8. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós? Homens de
pequena fé. 4 vezes. Quer dizer que Jesus não deixava passar nada. Se você chegar atrasado no culto, se fosse Jesus, você chegou atrasado, hein? Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Aí, se você chegar no outro culto seguinte, se você é daqueles que fala assim, já falou, dá um tempo para mim mudar. Se é Jesus, ele não ia te dar tempo. Ele falou, que vergonha, chegou atrasado de novo. E ele iria te constranger 4, 5, quantas vezes fosse necessário. Então, fala para quem está do seu lado assim, se você fosse um discípulo de Jesus, ele não ia te perdoar. Ia te chamar a atenção muitas vezes da mesma coisa. Então olha só, você faz discipulado com alguém? Faço. Se alguém te chamar a tua atenção, você vai falar, não, estou errado, beleza. Se você errar de novo e a pessoa for te chamar a atenção, não queira ficar bravo porque a pessoa está te chamando a atenção de novo, não. Porque tem gente que fala assim, eu tenho um estupim curto, já falou, não posso falar de novo. Se você fizesse esse discipulado com Jesus, e na segunda vez que ele falasse para você assim, homem de pequena fé, o que você faria? Vai ficar jogando na cara toda hora? Ou você vai dizer assim, tá bom, já falou, não precisa ficar falando mais não. Ou você fica quieto e vai falar, puxa, estou errado. Então, se tem uma ferramenta na correção que Jesus utilizou, foi a repetição. Essa história fala assim, dá um tempo que o fulano... Jesus não usou esse tempo. Jesus era no 6, no 8, no 14, no 16 e no 17 agora. Aí ficou pior. Mateus 17 e 17, porque 4 vezes ele fala assim, homem de pequena fé. O que é pequena fé? Pequena fé é que tem pouca fé. Agora olha 17 de Mateus. Jesus exclamou, geração o quê? Incrédulo significa que não, quer dizer que ao invés dos discípulos melhorarem na fé, que antigamente eles tinham pouca, né? Agora eles já não têm nenhuma. Quer dizer que você fala assim, por que então Jesus continuou se acabou piorando? Porque a gente vai entender que existe uma ferramenta que acaba tratando. Chegou uma hora, corrigiu uma vez, chegou outra hora, corrigiu 2 vezes, chegou outra hora, corrigiu 3 vezes, chegou outra hora, corrigiu 4 vezes. Na quinta Jesus já deu, foi pior do que todas. Porque viu que não estava tendo jeito. Vocês são de pequeno, vocês são de pequeno, vocês são de pequeno, vocês são de pequeno. Na outra ele falou assim, já sei, eu vou dar-lhe uma tacada que aí vai. Então fala para quem está do seu lado, como você reagiria se você estivesse lá? Eu não ia chegar atrasada a segunda vez. Você não ia chegar atrasada a segunda vez? Hã? Não, o horário ainda seria fácil. E é porque o problema é que essa situação era para eles expulsar um demônio. E eles não expulsaram o demônio. E Jesus puxou o rim deles por causa da fé. Bom, então tá bom. Vamos continuar meditando. Perguntas agora, vamos falar. O ideal para você é chamar a atenção em público ou em particular? Ou meio a meio, ou depende da situação, ou sei lá o que você vai falar. Gostaria da sua participação. Nossa! Um coro, E ninguém o quer coral já está preparado lá. Se a baqueta faz pessoa 1, 2, 3, 4, particular, e os demais agora? Tanto faz particular. Cada caso é caso, particular. Eu não é bobo não. E aí vocês aqui, vocês já falaram, você também acha que é particular? Particular? Depende da situação. Veremos. Particular ou público? Cada caso é um caso. Quem é esse? Eu não lembro dessa resposta também. E vocês votam no quê? Particular
Tanto faz. Eu sei você. Sou um vaso. Eu sou um... Tem coisa que é bom falar em público para servir de exemplo dos outros. Tem coisa que é bom falar em público para servir de exemplo dos outros. Você aí do fundão aí, ó. Bonitão. Tanto faz, né? Sou um vaso na mão do oleiro, faz o que quiser, né? Você gostaria de fazer discipulado com Jesus? Gostaria ou não gostaria? Já tem gente querendo mudar o conceito. Já estava querendo ir para João Batista, cara, né? Vamos ver na Bíblia como que Jesus corrigia, se era em público ou particular. Lembrando que nós só estamos meditando, não estou falando que isso vai acontecer aqui não, tá bom? É só para a gente meditar se a gente fosse discípulo de Jesus, fisicamente na época, e a gente se comparar com o nosso comportamento, temperamento, aí a gente se compara. Para que é essa lição? Para a gente fazer igual a Jesus? Talvez sim, talvez não, mas é mais para tirar os milindres. Vamos começar de novo. Mateus 6,30. Mateus capítulo 6 é a passagem que Jesus está falando dos alimentos, né? Que Deus alimenta os pássaros, alimenta tudo, e as ervas do campo, e olha lá. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, plural ou singular, homens de pequena fé. Vamos supor o seguinte: se eu tenho 4 discípulos e eu tiver que chamar a atenção dos 4 juntos, até não é tão ruim, porque está todo mundo levando lambada junto, não é? Está todo mundo. Mas veja se Jesus aqui fala assim: quero conversar com cada um de vocês debaixo da árvore ali, porque não tinha escritório, né, gente? Não tinha sala pastoral, então tinha que ser debaixo de uma árvore, né? Quero conversar com vocês debaixo daquela árvore ali e chamar um a um. Ele não. Ele já pegou os 4 dele nos dias de hoje, seria 4, na época eram 12, e falou assim: ó, vocês são homens de pequena fé, deu no meio de todo mundo. Lógico, só estavam presentes os 12, mas ele não chamou no privado, não. Foi na frente de todos. Próximo texto. Vamos agora para Mateus, capítulo 17. Vamos para Mateus 14, 30 e 31. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. De quem ele está falando aí? Alguém lembra? Ele estava onde? Andando sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! Olha o 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Repare o seguinte: os discípulos estavam todos no barco, Pedro começa a andar, os discípulos estavam no barco, de repente Pedro afunda, Jesus pega pela mão e o repreende. Os discípulos estavam a uma certa distância e estava lá. Quem escreveu foi Mateus. Mateus escutou, os discípulos escutaram. O que eu entendo? Que ele chamou a atenção de um na frente de todos. Quando eu citei o exemplo de que chamar a atenção dos 4 juntos dói menos, porque todo mundo está errando, e você talvez ficaria numa boa, mais confortável, mas e se Jesus chama a sua atenção no meio dos outros? Você se sentiria rebaixado? Humilhado? Porque ali ele chamou a atenção de Pedro, homem de pequena fé. Pedro escutou isso e teve que ver os outros vendo ele ser chamado a atenção. E é desconfortante ser chamado a atenção no meio dos outros. Ainda mais nos 4 discípulos, porque se nós somos em 4, dá a impressão que eu não quero ficar por baixo. Nesse discipulado aqui, eu não quero ser o pior discípulo. Aí eu, tomo uma chamada de atenção, tomo uma correção, a impressão que tem que os outros 3 são melhores do que eu e que eu sou nada. Mas por que os discípulos não enxergavam assim? Bom, próximo texto, Mateus 17, 16, esse é muito forte. Não é tanto, mas é. Um pai chegou a Jesus e disse assim: apresentei o meu filho a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Essa passagem fala de um pai que tinha um filhinho que estava endemoniado, trouxe para os discípulos não conseguiram curar. Pensa comigo se nessa ocasião estava só o pai do menino, ou se devia ter mais gente. Aí você imagina o mico que foi os 12. Aí o pai vê que os discípulos não conseguem curá-lo, leva até Jesus e fala assim: ó, pedir para os teus discípulos, eles não puderam. Tá o pai da criança, tá a criança, tá os discípulos e tem uma multidão em volta. Jesus o corrige em particular. Jesus fala assim: não, é que eles estão começando agora, eu estou treinando eles. Foi isso que ele falou? Jesus falou assim: não, daqui que eu vou curar o menino. Ó, amanhã cedo eu quero uma reunião com vocês no meu gabinete. Foi isso que ele fez? Jesus pegou no meio de todo mundo. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Essa correção foi para os 12, mas foi vexatória, porque tinha ímpio e tinha incrédulo junto. Te pergunto, Jesus está certo ou está errado de fazer isso? Eu gosto de fazer essa pergunta. Eu amo fazer essa pergunta, porque eu quero ver um louco que vai falar que Jesus está errado. Vai, fala aí, tu não é macho não, né? Hoje eu estava trabalhista, Agora, hoje eu já estava no trabalhista. Agora, vai um pastor fazer isso. Não tem domínio próprio. Está me amaldiçoando. Está amarrado, repreendido essa palavra. Jesus fez certo ou fez errado, gente? Tá, eu não vou nem entrar no mérito de Jesus, eu vou entrar no mérito dos discípulos. Depois de uma dessas, você iria embora para a tua casa, ou no outro dia você estaria andando com ele, fazendo discipulado com ele? Porque a minha comparação não é com Jesus, a minha comparação é com os discípulos. Aqui eu vejo o quanto eles eram pele de jacaré, você não era pele de lagartixa. Pelo amor de Deus, a vergonha era grande. Próximo. Mateus 26, 40. Não. Vamos para Marcos 8, 33. Vou ganhar tempo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, plural. Ele estava no ambiente sozinho ali ou não? Tinha os seus discípulos, presta atenção, os seus discípulos, quer dizer que estava todo um time junto. Repreendeu quem? Quer dizer que ele repreendeu Pedro na frente dos outros discípulos e disse uma coisa que eu não sei se você aguentaria ouvir, e se eu aguentaria ouvir. A frase é: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos. Te faço uma pergunta: foi no privado ou foi no público? Foi no meio dos outros. Se fosse eu, Jesus, fala uma coisa para o senhor, essas coisas assim dói demais, o senhor podia chamar a gente no particular. Por que o senhor não chama mais no particular? O senhor viu a cara que o Mateus ficou olhando para mim? O senhor viu a cara que o Judas ficou olhando para mim? E olha que o Judas é pior que eu, Senhor. Olha, eu me senti muito humilhado. Vamos falar a verdade. Para fazer discipulado maduro, para ser um discípulo maduro, tem que ser nesse nível aí. Eu não estou falando que o teu líder vai chamar você de Satanás, a não ser que precisa. Você está entendendo, né? Eu não estou querendo incentivar nenhum discipulador a sair chamando os outros de Satanás. Eu só estou dizendo para a gente entender o que é um nível de cura. Será que você sairia do discipulado de Jesus ouvindo o que Pedro ouviu? Agora, vamos voltar na pergunta. Essa é a maneira certa de um líder corrigir um discípulo? Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, a gente ouvia o quê? Tenha jeito para não machucar, tadinho da pessoa. Nós vamos fazer isso. Mas Jesus era meio bruto. Arreda de mim, Satanás. Ele está dizendo, estava na frente dos discípulos. Então, se um discipulador pode ter 2, 3 discípulos, se um dia
ele chamar a tua atenção na frente dos outros, você vai ter que lembrar dessa mensagem e vai falar assim: eu ia falar para ele, me chamar em particular, porque eu não gosto. Tá, você tem todo o direito de não gostar, mas o dia que você for maduro, se isso acontecer, você continua. Os discípulos não eram perfeitos, tanto que errou, não errou? Essa fala de Pedro, que ele fala no versículo anterior: o Senhor não vai morrer na cruz, não, de maneira alguma. Tenha compaixão de ti, Senhor, não vai morrer na cruz, não. Ele errou em falar isso, Pedro errou. Então eu entendo que os discípulos não eram perfeitos, mas é possível ser maduro sem ser perfeito, porque o maduro é aquele que aceita a correção e entende que é imperfeito e cresce. Não estamos esperando perfeição, precisamos maturidade primeiro. E olha que nós estamos falando de uma correção que dói. Então, amados, entenda, a correção aqui, ela foi pública. Eu não achei nenhuma correção de Jesus, nenhuma. Tem um monte de texto. Pastor, só para eu entender aqui essa vez passagem, mas Pedro, foi falar para Jesus, Pedro chamou Jesus de lado. Ele estava com os discípulos. Não, mas assim, Pedro foi falar baixinho: não, fica tranquilo, não vai acontecer com você. Ele já deu uma no meio. Ele chamou Jesus de lado para falar, né? Mas aí depois Jesus falou alto para todo mundo ouvir, né? Ele quis falar baixo. Você quer ver uma Fala coisa? baixo. Pedro quis se esquivar e Jesus falou para a Pedro quis plateia. falar baixinho, né? Chamou, porque fala aqui, ó, no 32 fala: mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, né? Aí ele pegou isso no meio dos discípulos. Agora você quer ver pior que isso aí? Semelhante a essa situação? A passagem que eles estão no Getsemane, e lá o Judas vem vindo para dar um beijo. Aí de repente tem ali soldados, líderes religiosos, Jesus, os discípulos, o Malco, que Malco não era soldado, ele era servo do sumo sacerdote. O Pedro pega a espada, vai lá, corta a orelha do Malco. Tinha líderes, tinha soldado, tinha tudo. Jesus vira para Pedro e chama a atenção de Pedro na frente de todos, pelo fato de ele ter cortado. A intenção de Pedro era defender Jesus. Pedro não aprendia mesmo. Não, Pedro O coração era... era uma coisa incrível. Pedro foi chamado a atenção ao andar nas águas do arreda Satanás. Pedro foi chamado a atenção porque cortou a orelha, e no meio de todo mundo. Mas não foi só Pedro. A Bíblia diz, em certa ocasião, que Jesus estava em certo lugar e uma mulher veio com perfume. E o Judas vê a mulher derramando perfume em Jesus e acha um absurdo. Aí Jesus dá uma no meio de Judas, no meio de todo mundo. Quem ouviu? A mulher, o dono da casa e os discípulos. Que desperdício usar esse perfume para com Jesus. Jesus falou assim: essa mulher praticou boa ação para comigo. Já os pobres, vocês têm a vida inteira para cuidar. Você imagina a cara de Judas naquele momento, porque foi no meio de uma casa de outras pessoas. Tomé foi outro também. Eu só acredito se eu tocar, se eu ouvir. Jesus entra pela parede, entra na porta, assim, passa pela parede, entra na sala. Estavam todos os discípulos. Tomé, toca aqui, Tomé. Tomé vai e toca. O que aconteceu? Jesus libera para ele assim: bem-aventurados que não precisam ver para crer. Aquilo foi uma correção. Detalhe, foi dentro de um ambiente de uma sala e que estavam outros discípulos. Agora, como que nós vamos reagir? Não tem na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Chega em quem? No Pedro. Lembrando que estava um do lado do outro. Jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus já deu uma correção na cara dele. Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Os outros ouviram ou não ouviram? Você acha que deve ter uns que devem ter falado assim: vixe, toma, bocão.
Aí ele, então lava. Aí acho que ele nessa hora que Prende mesmo. não, aí eu acho que ele quis ser Prende espiritual. mesmo. Então me lava 100%. Ele falou assim, não é 100%, é só o pé. Quantas dessas de Pedro você aguentaria? Eu não estou dizendo uma situação. Ó, andar sobre as águas, o lava-pés. Olha o que eu tenho aqui. O menino que não conseguiu curar, o lava-pés, o chamado de Satanás, a questão do vamos. Nossa, meu Deus do céu. Essa doeu. João 21, 18 ao 22. Jesus vai falar do jeito que os discípulos vão morrer. Dá uma olhada nisso. Se essa tradução for das boas, fica melhor ainda para nós. Em verdade eu vos digo que quando eras mais moço, olha o que Jesus falou para Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde quer, onde não queres. Beleza. Vai lá. Depois eu vou usar aquele versículo com outra matéria também. Disse isso para significar que em que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue. Para por aí. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Pedro, quando você ficar mais velho, vão te levar para um lugar e vão fazer uma coisa que você não quer. Está falando que jeito? Vai ser uma coisa que vai morrer de morte dolorosa. Próximo. Aí o Pedro não podia ficar quieto. Então Pedro, voltando-se, viu que também iam seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem que era? Aí o Boca Grande falou assim, o qual a Santa Ceia se reclinaram sobre o peito de Jesus e perguntaram ao Senhor para ele. Vai lá, 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Para aí. Pedro quis falar assim, tá bom, já que quando eu ficar velho eu vou morrer de uma morte difícil, e ele? Que jeito que ele vai morrer? Versículo 22. Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Cuida da tua vida. Ó, discipulado não é meu não, viu? É o discipulado de Jesus. Irmão, tem noção? Se eu quero que ele fique até o dia que eu voltar, o que é que você tem com isso? Isso é resposta de um líder? Vamos começar a analisar. É resposta de fazer? Nossa, Jesus, o senhor está precisando orar, o senhor só me dá coisa. Nossa, o senhor não está... Cadê o Espírito Santo? Cadê o amor? Cadê o amor? Gostei, irmão, obrigado. Cadê o amor? O senhor já me chamou de Satanás, o senhor já me humilhou na frente de soldado, o senhor já me humilhou na frente daquele pai da criança que até hoje eu não esqueci. Se fosse precisar passar por cura interior, Pedro estava lascado, porque é o seguinte, o currículo era grande. Olha, eu estou magoado com o meu pastor. O que ele fez? Me humilhou na frente de todo mundo. Eu estou cansado. No meio dos discípulos ele me humilha. O dia que eu resolvo andar no mar, fazer o que os outros fizeram, ainda assim, os outros ficaram lá. Você acredita que ele me chamou? E ele me chamou a atenção para eu afundei. Pelo menos eu andei. Ele não reconhece nem um pouco. Teve um dia que eu fui lá com dó dele, me preocupei com ele, falei, o senhor não pode morrer. Eu quis demonstrar o meu amor, o meu afeto, que ele não podia morrer. E eu ainda fui chamado de Satanás. Ninguém me valoriza. Essa correção aí, irmãos, traduzindo. Vou ver se tem mais algum aqui, toque de mim para meditar aqui, tem um monte aqui. Tem mais um. Lucas 22, 33. Vocês adivinharam de quem que nós vamos falar? Deve ser. Pedro. Lucas 22, 32. Não, 33. Vamos ao 33. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Próximo. Esse foi gostoso. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, me negarás que me conhece, antes que o galo cante. Sabe onde foi liberada essa frase? Na hora da Santa Ceia. E na hora da Santa Ceia, estava sozinho ou estava com todo mundo? Tomou 2 na Santa Ceia. Tomou, Deus, eu tomando mais. Do pé. A do pé, da lava-pés e essa aí.
Irmãos, no meio de todo mundo. Agora, se eu e você fizesse discipulado com Jesus, você ia falar o quê? Ele fala assim com Pedro, mas se ele ia falar assim comigo, ele vai escutar. Você ia falar isso para ele? Não tinha jeito, né? Ou você ia falar assim, quer saber? Agora vamos lá e vamos cá. Por que Pedro nunca saiu de discipulado de Jesus? Oi? Quem acha mais? O que vocês acham? Por que ele não saiu do discipulado de Jesus? Só tu tens palavra de vida. Ele sabia. O que mais? Vamos lá. Faltava de ontem. Referência? Traduzindo, Jesus chamava a atenção em público ou em particular? Público ou particular? Nenhum dos dois. A resposta correta é na hora do fato. É que dava azar de sempre ter alguém junto. Repare que todas as vezes afundou, Jesus esperou no outro dia para conversar? Não. Foi lavar o pé, foi no outro dia que ele deu ovado? Não. Na hora que cortou a orelha, foi depois? Não. Na hora que o Judas lá falou, pensou aquilo da mulher que estava colocando o óleo nele. Todos foram na hora. Agora, de certa forma, foi em público, porque os fatos aconteceram em público. O menino não foi curado, foi na hora. Todos aqui você vai encontrar na hora. Erraram na hora. Que é outro paradoxo para nós. Por isso que eu estou falando isso aqui só para refletir. Porque na hora de um erro, a pessoa está aqui de cabeça o quê? E para nós, a gente sempre foi orientado, nós estamos pensando em Jesus e os discípulos. A gente sempre vai falar assim, hoje ele está com cabeça quente, é melhor conversar no outro dia, não é melhor? Mas eu não vejo Jesus conversando no outro dia. Eu tenho que fazer que nem Jesus? Não estou aqui para falar que eu tenho que fazer que nem Jesus. Estou aqui para analisar os discípulos que viveram debaixo de uma correção fora dos padrões dos dias de hoje. Primeiro padrão, não foi no privado. E nos dias de hoje a gente discute, chama no privado, conversa numa boa. Não foi no privado, não foi de maneira calma, não foi com palavras suaves, foi com palavras duras, e não foi com cabeça fria. Foi sempre no calor. Então Jesus fez tudo o que hoje a gente faz diferente. Tá, que você, discipulador, continue do jeito que você é. Educado, sensato, corrija com amor, com educação, sempre faça isso. Mas se um dia o teu discipulador estiver naqueles dias, que o discipulador também tem os dias, não é só as mulheres que tem aqueles dias. O discipulador também tem aqueles dias. Você não vai se rebelar. Tinha um senhorzinho que era um diácono na igreja Olímpia, e quando o meu pastor fazia reunião, eu gostava de falar, rapaz, esse danado sentou do meu lado. E meu pastor em pé conversando, de repente eu estava aqui, eu olhava para o lado e o homem falando do meu lado, meu Deus, eu vou tomar uma no meio de todo mundo aqui já. Olhei, dá para parar de conversar? Não era eu, era o outro. Aí o outro ficou quieto, falei, nossa, no meio de todo mundo. Eu podia falar assim, não sou eu que estou falando? Eu tenho que saber disso. Vou te dar um exemplo. O apóstolo Trevisan, ele fez um culto em Barretos, no ano passado, numa sexta-feira, que era o culto do lar de paz, onde os lares de paz vinham para a igreja. E era um fim de semana que ia ter encontro de pastores. Então ele pôs no grupo. Nós, antes de irmos para a cidade de Maria, gostaria que vocês, pastores, viessem assistir um culto, para vocês verem como que nós fazemos com a chegada dos lares de paz. Porque na 7ª semana tem aqui. E aí daqui da igreja nós vamos para a cidade de Maria, a gente janta e a gente vai ficar lá. Aí nós fomos. Foi para a igreja. Tinha uma mesa com café e tal, um monte de vida nova, lotado de vida nova por causa das casas do lar de paz. E eu estou lá no fundo com a minha filha, minha esposa sentada, eu estou lá no fundo com a minha filha em pé. E o apóstolo está pregando aqui e tal. Meu pastor chegou atrasado. Chegou ele, a pastora Jana e a pastora Cidéia chegou atrasado. Ele chegou e foi sentar num cantinho assim e tal. De repente o meu pastor chegou, sentou, e aí ele levantou e me também, nossa, ele levantou e veio para o meu lado. Eu estou lá no centro, no fundão do quarto, eu pensei, ele vai vir aqui do meu lado e vai falar alguma coisa comigo, vai conversar comigo, né? Eu estou aqui com a Nicole. De repente ele vem. No que ele vem, olha a cena. O pastor Mauro pregando, ele vem em cima, lá no fundo. Pastor Marcos Binário, vai sentar!
Você podia falar assim, nossa, Bem a cara. humilhou. As vidas novas não sabiam onde enfiava a cara. Eu devia ter falado assim, nossa, um pastor sendo chamado a atenção. Só que se fosse Jesus, ia fazer isso também não ia. Aí você pensa, acabou o culto, nós fomos para a cidade de Maria, chegamos lá, fomos jantar. Aonde meu pastor sentou para comer? Do lado do apóstolo. Bateu papo, sorriu e ficou magoado. Que lição que eu aprendo com ele? Maturidade para correção. Porque se fosse outro, ia bufando para a cidade de Maria, se o apóstolo sentava naquela mesa, eu estava do outro, fazia caras e bocas para ele ver que eu não gostei do que ele falou. Ele foi lá, bateu o papo comigo. Sabe o que eu aprendo? Humildade de quem aceita ser corrigido em público. Em público. Não se deve corrigir uma pessoa em público. Eu não estou aqui para dizer se deve ou não, sei que não é gostoso. Isso eu tenho certeza que não é. Mas se um dia acontecer, eu tenho que lembrar de Pedro. Qual foi o discípulo de Jesus dos 12 que mais foi repreendido? Pedro. E qual foi o líder dos 12? Jesus disse, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Na igreja de Atos, dentre os 12, quem foi colocado como principal na igreja de Jerusalém, junto com Tiago? Pedro. Por que Pedro se permitiu ser corrigido? Alguém vai dizer, era a resposta que ele não queria. Quer dizer então que quando você for repreendido, ou quando eu sou repreendido, naquela hora vem o Espírito Santo e fala assim, não reclama não que você vai crescer. Ninguém lembra disso, que é repreendido. Não é verdade? Certo para isso, mas não lembra. Na hora você, aleluia, também eu devo crescer muito, porque esse foi dolorido, eu vou crescer demais. Agora vem cá, por que Jesus corrigia em público? Alguns porquês. Primeiro, vou te dar um exemplo meu. Quando eu tenho que chamar a atenção de um discípulo meu, eu chamo na sala, eu converso. Olha, você deu bola fora, você errou e tal. Sabe o que ele fala para mim? O fulano da terceira geração também errou. O senhor chamou ele? Eu já chamei. Bom. Ou seja, eles acham que a gente chama a atenção de uns e não, aqui não acontece isso. Eu falei assim, por quê? Você quer que eu ponha uma câmera e ponha um Facebook ao vivo para vocês verem que eu estou chamando a atenção? Eu não sei porque, eu já falei na igreja, hoje eu está mais calmo. Eu falava para os da terceira, os da quarta geração, eu falava assim, eu puxo a orelha dos da primeira também, porque os da terceira e da quarta acham que eu não puxo a orelha dos da primeira geração. E os da primeira geração falam que eu não puxo os da terceira e da quarta. Pastor, o senhor chama a minha atenção, mas o senhor viu o que o fulano naquele dia fez? Tratou mal a esposa dele no meio de todo mundo, o senhor falou alguma coisa? Eu falei, mas eu não preciso falar para todo mundo que eu falei para ele. Assim como eu não vou sair falando para todo mundo que eu chamei toda a atenção. Então parece que fica assim, pastor tem medo de chamar a atenção de um e chama a atenção do outro. Quero te dizer uma coisa, querido. Sabe quando que Jesus ia ter esse problema? Nunca. Você sabe por que Jesus chamava em público? Para todo mundo ver o quê? Que o que é errado foi corrigido. Ninguém ia embora para casa e falou assim, Jesus faz vista grossa da correção, ele chamava. Segundo motivo porque Jesus corrigia na frente de todo mundo. Quando Judas teve aquele entendimento do dinheiro a respeito do perfume, se Jesus não corrigia ele na frente de todo mundo, era possível dos outros terem o mesmo pensamento. Então, para não difundir que o errado é o certo, ele já corrigia um na frente de todos, para servir de exemplo para os outros, que o que era errado, ele falava que era errado. Por exemplo, na situação que o pai trouxe um menino para que os discípulos expulsassem. Os discípulos não expulsaram. Quando Jesus chama a atenção dos 12, no meio de todo mundo, o que fica caracterizado? Esse líder aí, ele não faz vista grossa no que é errado. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer igual a Jesus, não, gente. Eu já falei 3 vezes, eu vou falar de novo. A gente tem que ser diplomático, educado, glória a Deus.
Mas eu acho que a primeira coisa a gente tem que tirar é o milímetro. Porque se a correção vier no privado, ou vier no público, ou vier na hora, ou vier 2 dias depois, ela dói do mesmo jeito. Outro ponto. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Tá. Toda a tua vida você só corrigiu teus filhos no privado? Lembra que eu falei se deve repetir a correção ou não? A criança vem, não lavou a mão para comer. Você fala assim, vai lavar a mão antes de comer. Aí você fala, aí na próxima vez ela vem com a mão suja. Você fala, deixa o Espírito Santo convencer ela a lavar a mão na próxima vez? Ou se for necessário, você corrige 10 vezes. Vai lavar a mão para comer. Então você repete correção com o filho. E você, teu filho, nunca te deu nenhum trabalho no meio dos outros. E você fala assim, daqui 5 dias a gente conversa lá na nossa sala. É assim? Ou muitas vezes você fulminava ele no olhar, num puxãozinho de cabelo aqui nem tem marca, irmãos. Ou você fala assim, em casa nós conversa. Você já corrigiu, você já fez coisas. Por que Jesus fazia isso com os discípulos? Porque o relacionamento deles era relacionamento maduro. Você sabe como que é vista a correção para o judeu e como que é vista a correção para o ocidental? E isso faz toda a diferença no público ou não. A correção é uma linguagem de ensino. Repito, a correção é uma linguagem de ensino. Se não fosse assim, você não educaria seus filhos corrigindo. É que nós fazemos isso com os nossos filhos, mas não gostamos que fazem isso conosco. Sabe por que Pedro tomou tantas repreensões e não saiu do discipulado? Porque a correção para ele era vista como ensino. Segunda coisa que para eles é tido, correção é visto por alguém que ama, porque a própria Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. Correção vem atrelado ao amor. Vou falar uma coisa aqui profunda. Profundo porque é para mim. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa é você fazer indiferenças com ela. Por exemplo, você tem um discípulo e você fala assim, cara, eu prefiro brigar no bom sentido, de falar umas verdades, chorar junto, tiver que dar uns tapas na mesa e falar olhando no olho com amor. Você pode sair chorando, você pode sair bravo, mas é muito melhor do que você saber assim, meu líder tinha tudo para me falar e ele não falou nada. E você saber que você está errado, saber que o teu líder queria te corrigir, mas ele prefere não te corrigir porque é para ele ter. Aí é pior. Agora o amor faz a gente corrigir. Jesus corrigiu tudo porque ele não queria dar mau exemplo, porque ele queria mostrar que errado não vai ficar errado, que ele queria dizer assim, vocês estão comigo, vocês têm que aprender. E o último ponto sobre correção, e eu carrego essa parte aqui. Pensa comigo, se eu e você somos estranhos, e a gente vê toda hora Jesus aqui na cabeça dos discípulos, e você não vai tomar um café ali atrás e falar assim, gente, esses discípulos apanham e não vão embora. Aí tem uma coisa muito profunda, que nós íamos chegar a uma conclusão, e a conclusão é a seguinte, mesmo eles sendo exortados na frente de todo mundo, se ainda assim eles não vão embora, é porque o que esse homem oferece para eles é maior do que as correções. Eu iria admirar, porque a atitude era, eu já teria ido embora faz tempo, mas se mesmo assim eles não saíram, eu falo assim, o que tem que compensa tanto ser tão corrigido dessa forma? O que Jesus oferece? Deve ser alguma coisa muito grande. E isso transparecia para todo mundo que valia a pena andar com Jesus acima de qualquer coisa. Se fosse só, vocês são os bons, vocês são os lindões, os cheios de unção, aí ia falar assim, eles estão com eles porque só honra, né? Só honra. Mas não, eles estão com Jesus mesmo sendo repreendidos dessa forma. E a resposta é, compensa, sabe por quê? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não sei como o teu discipulador vai te corrigir. Vai muito da pessoa.
vai ter um momento, é tudo isso. Só quero que você extraia disso tudo, que se um dia o seu pastor chamar atenção, no meio de um grupo pequeno, ou no meio de um grupo grande, no meio de crente, ou no meio de ímpio, a correção dele é porque ele ama. E se um dia você falar assim, fulano ele não fala mais nada, não fala nada, para mim ele fala, é porque o amor por você está pesando muito, e a indiferença daquele outro sujeito já está pesando mais. Se sinta amado na correção. Amém? Jesus só chamava a atenção de discípulo? Jesus chamava a atenção de fariseu? Sim ou não? De que jeito? Vou falar o jeito. Raça, tolos e cegos, hipócritas, serpentes, sepulcros caiados, homens que me honram com os lábios, mas o coração está longe. Palavras ditas a fariseus. Fariseu escuta Jesus, sim ou não? Se fariseu não escuta Jesus, por que Jesus corrige fariseu? Vou ler um quadradinho que tem aqui. Embora esse tipo de pessoa dificilmente dava ouvido, mas um dos motivos de Jesus corrigir esse tipo de pessoa era mostrar que existe outro tipo de pessoa, ou seja, os que davam ouvido e os que não davam ouvido. Esse é o verdadeiro objetivo dessa lição, independente se for em público ou em particular, se for na hora ou se for depois. Vimos o tempo todo no discipulado de Jesus que ele corrigia. A grande pergunta para os alunos responderem é: como nós reagiremos quando formos corrigidos? Como fariseus ou como discípulos? Gaste um tempo com os alunos meditando nisso. Jesus chamava a atenção de discípulo, e discípulo continuava junto. Já provei, continuava. E Jesus chamava a atenção de fariseu, e não adiantava nada. A grande pergunta é: aqui não tem fariseu e aqui também não tem discípulo daquela época de Jesus. Tem nós. E nós? Como nós vamos reagir? Como fariseu ou como Jesus? Irmãos, eu já fui N vezes corrigido. N vezes. Você deve ter sido também. Agora, para encerrar esse assunto de correção aqui, será que existe alguém na Bíblia que Jesus nunca corrigiu? Ou todo mundo ele corrigiu? O que vocês votam? Queria que vocês falassem. Será que existe alguém na Bíblia que ele não corrigiu? O que vocês acham? Sim ou não? Que Jesus não corrigiu. Teve? Talvez João Batista. Quem vai votar? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Vamos lá, você aí, ó. Você. Teve? Teve. Você acha que teve? Você acha que teve? Você acha que teve alguém que Jesus não corrigiu? Você acha que sim? Quem é o que acha que não? Que todo mundo, Jesus puxou uma correção. Você acha que teve? Acho que não. A resposta é sim, teve pessoas que Jesus não corrigiu. Zaqueu era sem vergonha, sim ou não? Pecador, sim ou não? Jesus corrigiu Zaqueu? Não. E ele não merecia? Coitado do Pedro, que está andando sobre as águas, afunda e é chamado a atenção, e o tal do Zaqueu não foi chamado a atenção. Vamos piorar. O ladrão da cruz, ele repreendeu, chamou a atenção? Não. Vamos outro? Teve uma mulher que foi pega de que jeito? Que jeito? Essa daí merece ser corrigida, fala a verdade. E ele corrigiu ela? Peraí, então Jesus corrige discípulo, corrige fariseu, e não corrigiu Zaqueu, não corrigiu a mulher adulta. Por que ele não corrigiu? Que era multidão. Hã? Que era multidão. Porque era multidão. Casou. Coincidentemente casou. Mas eu vou falar por quê. Porque houve arrependimento. Jesus sabia o que o Zaqueu ia fazer.
e facilita muito numa correção do arrependimento. A mulher estava lá, Jesus disse assim: cadê os teus acusadores? Foram embora, pois nem eu te acuso. Aí ele disse: vai e não peques mais. Essa frase não é correção, essa frase é instrução. Vai e não peques mais. Mas essa mulher merecia uma correçãozinha, mesmo não merecia, irmãos? Só que ela se arrependeu e ela passou a seguir Jesus. E Jesus sabendo de todas as coisas. Se você faz discipulado com alguém, você quer facilitar o momento da correção? Não vai duro, não. Chega e fala: não, eu errei, estou arrependido. Você facilita. Se o teu coração, como discípulo, chegar para o teu líder, falar: eu estou arrependido, eu errei demais, ele nem vai precisar te corrigir, porque já foi feita uma ação dentro de você. Você facilita muito. Agora, quando você vai com um momento, eu não aceito. E tem gente que fala assim: eu não aceito nem meu pai falar assim comigo, que dirá outra pessoa falar assim comigo. Não, aí o problema é grave, porque aí você não tem a paternidade. Aí é grave. Sabe, errou? Eu tive um discípulo olímpico que o bicho era tão cara lavada, o bicho era tão. Eu queria conversar com você. Eu já sei, eu já estou chorando 3 dias. Ele já se batia. Eu fui sem vergonha mesmo. O senhor que você está sabendo? Eu não tinha como falar nada. Quem ele falou, ele se bateu. Pastor, eu estou arrependido, estou precisando de ajuda. Pastor do céu, eu não sei o quê. Facilitou. É tão melhor você conversar com uma situação assim, que você tem humildade. Agora vai conversar com a pessoa: não foi bem assim. Eu errei, mas foi porque o fulano fez aquilo. E aí depois que eu errei, aí justifica, arruma Eva, arruma a serpente, arruma a fruta, arruma o Adão, põe culpa em todo mundo. Fica tão mais fácil a gente ser como Zaqueu. Olha, eu vou mudar. Ao invés de você precisar se arrepender e corrigir, chega e fala para o seu líder assim: eu errei, vim pedir perdão, e eu preciso mudar, eu preciso da tua ajuda. É facilitar. Coincidentemente é porque era multidão. Mas seja assim. Se você tem um relacionamento maduro com o seu líder, faça isso. Pedro foi o homem mais corrigido. Agora você vai falar para mim assim: pastor, o senhor deu um monte de exemplo, que raça de vivas, Satanás, mas esse foi Jesus, pastor. Nós somos homens pecadores, nós somos falhos. Outros discipuladores não fizeram isso. Ah, não? João Batista não é Jesus. E como é que João Batista corrigia as pessoas? Raça de víboras, serpentes, hipócritas. Foi só João Batista? Não. A Bíblia diz que Paulo repreendia firmemente as pessoas. Mas enfim, não é esse o mérito. A repreensão, a correção faz parte de um discipulado maduro. Então você entenda. Você é maduro? Agora, a não ser que você fale assim: eu não sou maduro, e aí sim, aí tem que pisar em ovos e tal. Mas se você entende que você é maduro, irmão, acabou. E eu tenho certeza que se você tem um líder que te ama, e se ele chegar ao ponto de te corrigir. Eu vim pregar num encontro aqui em Nova Mutum, e o apóstolo Maurício sentou no fundo, num bancão de madeira, e eu estou pregando. E ele está com um caderninho e uma caneta na mão. Dá. Aí acabei de pregar: queridão, você prega demais. Lá vem, você prega demais, senta aqui. Você me permite eu falar alguma coisa? Lógico que eu permiti. Aí de mim, se puder falar que eu permiti, minha mão, então não importa. Deixa eu falar, quantos erros de português você falou? Não é nós vai, é nós vamos. Não é homem, é homem. Você prolongou o mim antes do verbo, não existe mim antes do verbo, mim não existe. E foi falando. Aí eu falei, aí teve uns que falaram: nossa, eu falei isso mesmo. Falou, anotei aqui. Tá bom. Falei: senhor, continue me ajudando que eu vou começar a me policiar. Irmão, para que eu fui falar isso? Eu fui para Costa Rica, e lá em Costa Rica ele fez a mesma coisa. Aí eu peguei e falei assim: o senhor deve ser fácil. Porque assim, me dá uma coisa que eu possa mudar esse português aí, porque eu preciso de ajuda, não nego ajuda. Aí ele virou para mim e falou assim: que nada, eu também falo um monte de palavra errada.
Aí eu podia falar assim, então se o senhor fala coisa errada, por que o senhor quer me corrigir? Eu podia fazer isso, podia? Mas aí entra a questão do quê? Da sabedoria. Porque tem gente que é discípulo e fala assim, eu não aceito ele falar nada para mim. Ele não é perfeito. Só que se você ouve isso do teu filho, mãe, você não vai falar nada para mim porque você não é perfeito. Você vai engolir isso? Não vai. E eu vou te falar mais. Você vai falar assim, não tem problema, eu estou te dizendo do teu bem, eu vou te falar isso. Um dia eu estou com o Kelvin ainda, cheguei na sede e tal, e o meu filho com chupeta. 1 ano e meio. E o apóstolo Maurício chegou assim e falou assim, ó, chupeta estraga os dentes, você tem que arrancar a chupeta, e que não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, coitado do Léo, o Léo, o Murilo e o Lucas devem sofrer com ele, né, Tadinho? Porque ele pega no pé, e um dia tocou meu filho assim, eu falou, pai, deixa eu falar assim, vai rapaz, esse homem vai pegar no meu pé até para Outro dia eu fui na imersão para ele em São Paulo, eu coloquei o braço em cima da mesa, ele virou no meio de todo mundo, ele falou assim, não pode pôr o braço em cima da mesa para comer. Eu falei, mas gente do céu, eu estou precisando de um curso de etiqueta. Você acredita que foi isso? Não pode colocar os braços, rapaz, esse velho deve ser fácil, não. Aí eu cheguei para o Leonardo um dia, eu falei, rapaz, teu pai, ele já veio falar da minha chupeta. Aí ele tinha um menino dele, né, que é mais grande da idade meu. Ele não falou nada para o senhor, não? Eu falei assim, dentista sou eu, meu pai é biólogo, quem tem de dente sou eu, não tem de bicho. Eu sou dentista. Tem nada de chupeta que o homem faz tragadente de dinheiro, não faz nada. Eu falei, coitado, não vou nem falar isso para ele. Eu falo assim, o teu filho falou que você não sabe nada, que você entende de bicho. Irmão, correção é correção. Correção é correção. Último exemplo de correção. Tinha um sujeito na igreja que eu identifiquei que ele ia no meu pastor. E eu falei para o meu pastor. Só que o meu pastor na época não entendeu. Ele levou porque eu estava com ciúme, coisa e tal. Aí foi lá e pum, deu um menino. Beleza, fiquei quietinho. Passou um tempo, ele pegou 1 ano e meio, não um tempo, 1 ano e meio. A gente trabalhando junto, ele, na hora do café da manhã, ele encostou na pia e eu sentava na mesa e falei, eu tenho que te falar uma coisa. Porque aí depois de 1 ano e meio, aquilo que eu falei que o rapaz ia pôr ao olho, foi. Aí depois de 1 ano e meio, ele virou para mim e falou assim, eu preciso te pedir perdão. E eu não sabia nem o que ele ia falar perdão, porque eu já tinha passado um tempo. Falei, lembra aquele dia que você me alertou do fulano? Eu falei, lembro. Eu fui grosso com você e eu falei algumas coisas para você que hoje eu reconheço que eu estou errado. Eu preciso te pedir perdão. Eu falei, não, está perdoado. Só que a semente não ficou aqui em mim. Se tivesse ficado, estaria com problema. Aí ele falou assim para mim assim, e posso dizer mais? Se eu tivesse que dizer na igreja inteira, se me colocando como um Moisés, você seria meu Josué. Irmão, pensa num pau, não estou levantando. Pensa no negócio que levantou assim. Só que isso foi 1 ano e meio depois. Mas 1 ano e meio antes, quando ele falou as coisas para mim, que eu sabia que o rapaz ia passar o rodo, que ele não viu, e que ele não quis acreditar. Eu podia ter falado assim, ó, fui corrigido injustamente. Até quando você achar que você foi corrigido injustamente, dá tempo ao tempo. Porque o seu líder também pode chegar depois e mostrar que ele é humilde e falar para você, eu errei, você me perdoa. Se eu tivesse batido queda de braço com ele e dito assim para ele assim, não, você está errado, eu estou certo, eu estava certo. Você está errado, eu estou certo, quer saber, já que você é cego, você não quer me ouvir, então tá bom, já que você está para o lado do cara que é errado, estou caindo fora. Eu podia ter feito isso, mas não é princípio que eu podia fazer. Então, até se você for corrigido e achar que a correção foi injusta, dá tempo ao tempo, que o Senhor tem que trabalhar, porque Jesus não errou nas exortações, mas nós como líderes até podemos errar na exortação, nós podemos errar, cometer injustiça. O Eli cometeu um erro com a Ana, tudo bem, se o teu líder te chamou a atenção erradamente, não guarda aquilo, deixa Deus trabalhar, deixa o tempo mostrar, ele vai amadurecer e você também vai, e o dia da tua honra vai chegar. E mesmo que não chegar, entrega para Deus.
A gente tem que saber se tratar. Se Pedro guardasse todas as palavras que Jesus falou, todas as correções, Pedro não chegaria onde chegou. E sobre correções, o que eu tenho que dizer é isso.